Uma boa tarde, o Viver é Melhor já está começando. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço diário de educação e reeducação para a saúde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Vamos conversar hoje sobre esse nosso bem precioso que é a saúde e que muitas vezes a gente nem se dá conta de que ele vai se desgastando, as coisas vão mudando, o corpo vai envelhecendo, mas a nossa disposição em cuidar da nossa vida, da nossa qualidade de vida, essa não pode acabar nunca. E a gente vai se adaptando, vai aprendendo mais, vai tomando novas atitudes e inclusive vai pensando cada vez mais em algo que na saúde se tornou uma postura fundamental, que é a da prevenção. Hoje nós já temos conhecimento suficiente, tempo de vida suficiente para prevenir doenças. Não precisa esperar as coisas acontecerem para depois sair atrás do prejuízo. A gente tem que pensar no que deve ser feito para evitar os problemas de saúde, aqueles que estão ao nosso alcance de prevenção pelas nossas atitudes, pelo nosso estilo de vida. E hoje nós vamos conversar sobre uma das doenças que nós temos nesse grupo, doenças que podem ser evitadas, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Vamos falar sobre a sífilis. Já ouviu falar? São algumas doenças, a sífilis é uma delas, que muitas vezes se tem a impressão de que não é mais um problema, que a gente está controlado, que hoje ninguém mais sofre com isso. Mas não é realidade. Nós vamos entender mais então hoje que doença é essa, as formas de prevenção, as formas de contágio e quais são as opções disponíveis de tratamento. Você nos assiste, já teve algum caso na família, tem alguma pergunta, sugestão, pode mandar para a gente também a sua participação ligando para nós, 0310 07 940, o aplicativo Boa Vontade Play, se não baixou ainda no seu celular, faça isso. Vale a pena, hoje em dia a gente tem aplicativo para tudo. Por que você não vai ter um aplicativo que vai deixar você sempre na audiência da nossa comunicação? É de graça, não vai gastar nada com isso e você vai poder assistir a programação da Boa Vontade TV mesmo quando não estiver em casa. Vai sair para ir para algum lugar, para viajar, para ir ao médico, está preso no trânsito, pode continuar acompanhando a programação da Boa Vontade TV e toda a mídia da Boa Vontade, rádio, música legionária, preces ecumênicas, mensagens de paz ao seu coração. Você encontra tudo no aplicativo Boa Vontade Play e ali no nosso link para a programação da TV você já tem também as formas de participação. Manda sua mensagem, pode gravar mensagem de voz, pode mandar foto, fique à vontade para participar. E tem ainda a facilidade do WhatsApp, nosso contato, adicione a Boa Vontade TV a sua lista de contatos e participe sempre. 99801-1242, código de acesso 11, 99801-1242, código de acesso 11. Mande para a gente a sua pergunta, a sua participação e desde já muito obrigada por estar junto conosco hoje, aqui nesse programa que se dedica a falar sobre a sua saúde, a sua vida e por isso você é tão importante também dentro da nossa equipe do programa. Muito obrigada por estar junto com a gente. E nós vamos começar agora a falar sobre a sífilis e temos uma especialista que vai esclarecer a gente sobre esse assunto. Recebemos hoje no programa a doutora Patrícia Toniolo Varela Costa. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Por favor, doutora, vamos nos sentar. Seja bem-vinda ao Viver é Melhor. A doutora Patrícia é ginecologista e obstetra pela USP, Universidade de São Paulo, é especialista em ginecologia e obstetrícia e especialista em reprodução humana. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para falar sobre esse assunto. E a sífilis é uma doença daquelas que a gente não fala muito no dia a dia. A gente fala de hipertensão, diabetes, câncer e a gente acaba dando não menos valor, mas menos atenção. Mas não deixou de ser um problema, não é porque a gente não fala que não é uma preocupação de saúde, não é, doutora? De fato, principalmente porque nos últimos 5 anos houve um aumento significativo nos casos de sífilis. Um aumento de... em 2010, nós tínhamos cerca de 1.200.000 casos de sífilis e hoje nós temos 65 milhões de casos de sífilis. Em 5 anos, isso aumentou demais. De 1 milhão e aumentou pouco para 60 milhões. Isso é assustador. É assustador. Parece um novo surto. É por isso que a gente realmente tem que considerar, conversarmos mais a respeito e vermos o porquê que está voltando uma doença antiga, com o diagnóstico do século XV, numa época em que não existia nem antibiótico, tratava-se sífilis naquela época, nos primórdios, com mercúrio, até que em 1928 surgiu, teve um cientista, Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, produziu a penicilina, que é um antibiótico precursor de todos os outros,
e melhorou muito todo o caráter de saúde como um todo, em todas as doenças infecciosas. A partir da penicilina surgiram outros antibióticos mais modernos e potentes para outros casos, mas o primórdio, o principal, foi a penicilina. Com o passar dos anos, a sífilis, houve realmente uma diminuição de casos, porque se focava mais em outras doenças transmitidas da mesma forma, que tinham uma prevalência maior. E agora a gente tem percebido que a sífilis voltou com tudo, em qualquer população, de todas as idades, como vocês podem ver nesse gráfico que... são as idades que são acometidas pela sífilis? Desde crianças recém-nascidas, que nós comentaremos sobre a sífilis congênita, crianças mais velhas um pouco, na idade da adolescência e nas idades posteriores, na idade adulta, na maior idade, de uma forma bastante significativa. E com essa taxa que eu te disse, quer dizer, um aumento gigante em casos, tanto que considerou-se até como se fosse uma epidemia mesmo, ao ponto pelo Ministério da Saúde, pelas organizações governamentais, por ver tantos casos aparecendo e atitudes que precisavam ser tomadas nesse sentido. E a gente começa ainda com umas reflexões, né? Uma doença antiga, com a forma de tratamento já conhecida, já estabelecida, mas não deixou de existir e está piorando, se tornou um novo problema pela incidência e pelos números que estão aparecendo. Então a gente pensa, será que realmente é um problema que não existe mais? Será que é uma doença que não pode fazer parte da nossa conversa no dia a dia, em casa? A gente tem que avaliar o que é que nós estamos fazendo de errado para que isso volte a aparecer. Então, a gente vai entender exatamente o que tem a ver o nosso estilo de vida hoje da sociedade no geral, não só você, não só eu, mas da nossa sociedade que trouxe esse aumento de novo. Vamos começar do básico. O que é a sífilis, doutora? A sífilis é uma doença infecto-contagiosa, transmitida por uma bactéria que nós chamamos de Treponema pallidum. É um nome muito específico, mas é uma espiroqueta porque é uma bactéria espiralada, num aspecto em espiral. Eu falei que ela é infecto-contagiosa. De que formas que se contagia? Principalmente, iminentemente, pelo contágio sexual. E, de uma outra forma, a transmissão da mãe contaminada para a criança durante a gestação. E aí, os casos bem tristes e complicados de sífilis congênita. Uma outra forma mais rara de transmissão seria através de transfusão de sangue. Mas hoje, com os controles dos bancos de sangue, que são muito rigorosos, já são formas mais difíceis de se transmitir. Mas a transmissão sexual é a principal. A gente pode comparar as formas de transmissão do HIV, por exemplo? Do HIV, do HPV. Uso de drogas injetáveis compartilhando os equipamentos, os utensílios utilizados? Sem dúvida, principalmente de uma transmissão que a gente chama de parenteral, que é contato com secreção e com hemoderivados, com sangue. Não haveria uma forma de contágio através de um utensílio, um objeto, um copo. Pela saliva, não? Não. Sim. Pela saliva, sim. O contato de mão, não. Mas o contato, um abraço, por exemplo, não... um abraço não transmitiria. Não transmite, mas seria um contato íntimo, vamos dizer assim, íntimo sexual. E a questão da saliva seria através de sexo oral. E aí a gente então, vê que... genital, anal, tudo isso é possível de transmitir a sífilis. E essas são as principais sem dúvida formas de transmissão? Sem dúvida nenhuma. E eu digo isso, claro, sem preservativo, sem uma forma de se precaver, que é o que vem acontecendo nessa geração. E por isso que abandonou o uso do preservativo. E é uma coisa muito assustadora, porque nos últimos anos parece que as pessoas, de uma forma geral, e a gente vê em termos de saúde pública, porque são números muito altos, acometendo e chegando a atingir bebezinhos inocentes, recém-nascidos, e chegando a ter formas graves em adultos de todas as idades. Por quê? Né? Como que nós podemos fazer? E por que está voltando dessa forma?
Eu entendo, por tudo que temos pesquisado e estudado, que principalmente porque está havendo uma certa liberação na questão de abolir o uso do preservativo. Então, acho que as pessoas focaram muito na questão HIV, na questão AIDS, e acham que agora praticamente já tem cura. Não tem cura ainda, né? O tratamento tem efeitos colaterais. Sim. Ok, as pessoas, graças a Deus, estamos conseguindo sobrevida longa. Muito mais qualidade de vida. Sem dúvida, isso é importante, mas não ao ponto de liberar geral. Outra coisa, o que acontece é que, às vezes, principalmente aí no caso da população mais jovem, de adolescentes e adultos jovens, às vezes, enfim, infelizmente, ou sem entrar no mérito, mas as meninas, os rapazes têm começado a vida sexual bastante cedo. E talvez com informação, mas naquela história de, tá na balada, toma alguma coisa. Um pouco menos de cuidado, de maturidade também para tomar... Bebe uma bebida alcoólica e aí acaba que não tem esse cuidado e depois sofre as consequências bem sérias mais à frente. E lembrando até, aproveitando essa conversa, de que o anticoncepcional pode prevenir uma gestação, mas não previne o contágio por doenças sexualmente transmissíveis, porque algumas pesquisas, inclusive, estão mostrando esse comportamento dos nossos jovens hoje, o abandono do preservativo, a substituição pelo anticoncepcional, mas nada disso substitui, previne doenças e nada de substitui responsabilidade, né, doutora? No cuidado com a própria saúde, nas suas escolhas, né? Sem dúvida. E o que eu falo muito para as pacientes no consultório é o seguinte: quem vê cara não vê coração. Então, às vezes você está ali com aquele namorado novo, está tudo caminhando bem, e fala, não, está tudo certo. Conversa até com a mãe ou com a amiga, fala, não, a gente vai usar outro método, mas a gente não sabe. Não só da parte da menina, como da parte do rapaz. Então, o ideal... Ninguém pede um histórico de saúde quando começa a namorar. Você não faz esse tipo de investigação. Então, o ideal é o parceiro único e exclusivo. Então, isso pensando na população adulta, nos adolescentes também, mas os adolescentes, às vezes, realmente trocam de namorado, às vezes dá certo ou não dá, às vezes é o ficante, que a gente não tem muito como garantir isso, nem da parte do homem, nem da parte da mulher. Agora, doutora, a senhora falava sobre a bactéria, que é o contato de pessoa para pessoa, mas como é que a gente entra em contato com essa bactéria? Como é que uma pessoa foi contaminada? Está no ar? Como é que isso acontece? Geralmente, esse é o grande ponto. E acho que é por isso também que tem muitos casos que acabaram evoluindo sem diagnóstico e ocorreu tudo isso outra vez, né? Aparece inicialmente uma lesão em região genital, na grande maioria das vezes, que é discreta, única, avermelhada, sem dor, sem ardor, sem prurido. E essa lesão dura um tempo e desaparece. E a pessoa pensa, não era nada demais. E no fundo já era uma sífilis primária, que se fosse tratada naquele momento, não evoluiria para nenhum problema posterior. Que, assim, questão de diagnósticos e formas de manifestação de cada tipo de sífilis, não sei se a gente a gente fala no próximo bloco. A seguir, mas só para explicar que o que acontece é que muitas vezes passa desapercebido. Tanto pelo homem, acha que é só um machucadinho, não deu mais nada e desapareceu. E pela mulher, às vezes são lesões mais internas, então ela não tem a visualização durante uma higiene, etc, etc. E aí a gente acaba contaminando o outro sem perceber, porque nem sabe que está contaminado. Exatamente. Então, pegando a linha de raciocínio do que você me perguntou, para haver esse contágio, precisa ter um dos dois, precisa ter uma lesão ativa, visível ou não. É que às vezes a pessoa percebe ver a lesão, ou às vezes a pessoa não percebe, não vê, ou não dá importância a essa lesão, sabendo que realmente é uma doença que precisa de um tratamento. Acha que é um machucadinho que vai desaparecer. E, de fato, ele desaparece. Esse é o grande problema. E confirma essa avaliação que você fez. Já passou, não era nada. Não passou, esse aqui é o problema. A primeira forma de manifestação é uma lesão genital. Normalmente, é essa mais comum, tanto no homem quanto para a mulher. É uma lesão única, como falamos anteriormente, indolor,
sem coceiras, sem secreção, sem nada demais. É uma lesão avermelhada, pequena e que dura por um tempo de, em média, 2 a 4 semanas no máximo e desaparece sozinha. Vai incomodar de alguma forma? Olha, deve incomodar porque é uma lesão que não é tão inaparente assim. A pessoa percebe que tem uma lesão, que tem uma lesão que, como acomete a região genital, é muito complicado de mostrar fotos, sim, mas assim, qualquer pessoa vai perceber, principalmente acometendo na forma externa para as mulheres e para os homens é mais fácil. Então, é essa lesão. Importante saber quanto tempo demora do contágio inicial da relação até aparecer essa lesão. Porque, diferentemente de outras doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, HIV, hepatite B, hepatite C, nós, às vezes, não sabemos quanto tempo faz que a pessoa teve o contato. E, no caso da sífilis, é bem interessante, porque é uma única bactéria, que foi que nós falamos anteriormente, essa espiroqueta, que é o Treponema pallidum, e tem um tempo certinho de incubação e de manifestação. Exatamente. Então, a lesão vai aparecer em torno entre 9 a 40 dias do contágio inicial, com uma média de aparecer em 20, 21 dias. Então, a pessoa... Exatamente. A pessoa que percebeu que tem essa lesão genital, com as características que nós descrevemos, indolor, praticamente uma lesão única, avermelhada, com uma bordinha um pouquinho mais elevada, um pouquinho inflamada, e que há 20 dias... E consegue associar uma relação sexual sem proteção? Há 20 dias atrás, em média, de 9 a 40, mas em média 20 dias, já sabe de qual relação foi e possivelmente de qual parceiro. Até porque é importante não só o diagnóstico, mas o tratamento do casal, né? Daquele que também está contaminado, sim, pelo vírus e talvez nem saiba, pela bactéria e talvez nem saiba. Sim, exatamente, pela bactéria e talvez nem saiba. Passado isso, em relação à sífilis primária, ela vai desaparecer em, no máximo, 2 meses. Desapareceu. Aí a pessoa fala, não era nada demais, não deu nem tempo de procurar um médico, ou o médico talvez não tenha se atentado para esse diagnóstico. Geralmente a pessoa vai procurar um ginecologista, no caso da mulher, um urologista, no caso do homem, às vezes até um dermatologista, que são as especialidades mais frequentes de poderem fazer diagnóstico precoce, porque a pessoa atenta, vai procurar um especialista, vai falar, não, isso não é normal. A pessoa mais desatenta, ou que fala, não, é só um machucadinho, não é nada demais, vai desaparecer essa primeira lesão, não vai perceber, não vai ter o diagnóstico e muito menos o tratamento precoce. Aí o que acontece? Passa-se um tempo, em média, esse tempo é variável, mas em média de 3 semanas até 3 meses começa a aparecer manifestações da sífilis secundária. E o que acontece? Não, minto. De 6 semanas a 6 meses, eu fiquei decorando isso, gente, me perdoe. De 6 semanas a 6 meses para aparecer a manifestação secundária. A manifestação secundária são por lesões de pele, sobretudo essas que estão sendo mostradas. Podem acometer qualquer localização do corpo, mas principalmente palmas das mãos e planta dos pés. Nessa ocasião, nesse momento, as lesões têm essas características, não é uma alergia, é uma manifestação secundária da sífilis. Além disso, há um mal-estar geral. Então, a pessoa às vezes, se sente cansada, podem aparecer gânglios em alguns lugares, umas bolinhas, ínguas, né, que as pessoas Pode ser conhecem. Que tenha só nas palmas das mãos e na planta dos pés e em mais nenhuma parte do corpo? Pode. Às vezes pode não acometer palmas das mãos e plantas dos pés, acometer o dorso, o abdômen, em lesões semelhantes a essas. E esse já é um acometimento secundário. E com certeza já exige um tratamento que é semelhante, mas já numa dose maior, numa preocupação um pouco maior, porque já não é mais a primária, é a secundária. Às vezes pode desaparecer também, mas já exige, é muito difícil uma pessoa com lesões dessa forma não procurar um médico, porque daí já não é mais algo tão
imperceptível assim. Essa é a sífilis secundária. Além desses sintomas na sífilis secundária, às vezes pode aparecer cefaleia, dor de cabeça, mal-estar geral. Mal-estar geral como se a pessoa tivesse com um quadro, como se, de fato está um quadro infeccioso. Então, já começa a haver uma queda do estado geral. Não está tão bem para trabalhar, se sente meio mal, precisa deitar toda hora, aquela coisa toda. Nesse momento, obviamente, já precisa ter havido um tratamento, mas se não tiver havido, ainda dá tempo de tratar para evitar que essa sífilis vire a sífilis latente, que seria uma terceira forma, e até num futuro bastante longo, uma sífilis terciária. Ou que nesse meio tempo, a mulher engravide e possa passar para uma criança. Que é uma outra... Que é a sífilis congênita. A latente, o que acontece na sífilis latente? As lesões desaparecem sem tratamento, porque com tratamento existe cura. E existem formas de avaliar através de exames de sangue os títulos, quer dizer, se zerou a quantidade de bactérias para aquele indivíduo. Uma vez que zerou, há só um acompanhamento e a pessoa fica curada, absolutamente curada, e não vai ter nenhuma repercussão catastrófica no futuro. No caso da sífilis latente, ela é muito variável. Existe a latente recente, que é até 1 ano do primeiro contato, e a latente tardia, que pode ser acima de 1 ano do primeiro contato. Já fica um pouco mais difícil para o paciente perceber aonde adquiriu, de que forma que adquiriu. Às vezes, quando há uma latência grande. Se por um acaso, desse momento da latência, o paciente tiver uma baixa da imunidade por qualquer motivo, um estresse, uma alimentação ruim, um sono conturbado, um problema na família, um problema no trabalho, diminui a imunidade e pode reaparecer em lesões em toda a pele, em qualquer lugar do corpo, ainda como sífilis secundária. A latente, ela tem um tempo muito variado, não dá para dizer quem que vai ficar latente ou não. Para chegar a um estágio da sífilis terciária, que é o mais grave de todos, e é esse que muitas vezes vai acometer a idade melhor, a terceira idade, pode levar um período de 2 a 40 anos. E aí são os casos bem mais graves, porque já vai haver um acometimento de órgãos internos, desde o sistema nervoso central, coração, pulmão. Enfim, essa bactéria vai proliferando e vai criando até uma resistência entre elas na questão da manifestação. E aí tem casos de neurosífilis, levando a alterações de comportamento, e a pessoa fala, mas puxa, por que está tendo isso? Levando a estados de demência, podendo também acometer o coração em relação a ter sintomas de cansaço, de fadiga, de falta de ar, e vai pesquisar, vai olhar, descobrir qual que é o agente, e poucas pessoas pensam que pode ser uma sífilis com um acometimento no coração. Isso já é a terciária. E a terciária, ela dá lesões, vir a dar lesões que degeneram ossos, que causam aspectos muito, assim, feios, né, e assustadores, além de prejudicar toda a vida dessa pessoa. E a melhor forma de evitar que isso aconteça é o diagnóstico precoce? Sem dúvida nenhuma. Que foram dessas formas como nós comentamos em relação ao uso de preservativo, em relação aos cuidados de assistência médica na questão de quando o paciente percebe a lesão e procura o médico. Independentemente de perceber a lesão e procurar o médico, ele pode ser submetido, ele ou ela, o paciente de uma forma geral, a um check-up. Mesmo em nível de saúde pública, existe hoje a possibilidade de se realizar um teste rápido para sífilis. E há pouco tempo atrás, desde que houve-se essa conclusão de que aumentou demais o número de casos, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com os órgãos governamentais, disponibilizou esse teste rápido. É só um screening, né? É só um inicial
para se... Para fazer uma pesquisa mais... superficial, mas ao mesmo tempo dando resultado alterado, aí o paciente é submetido a um teste mais detalhado e imediatamente encaminhado para tratamento, que é um tratamento que pode ser mais simples no início e com excelente resultado em termos de cura. A gente vai falar mais do tratamento daqui a pouco, mas entender mais sobre essa questão do diagnóstico. A gente tem inclusive uma pergunta que nós recebemos pelo WhatsApp de uma telespectadora, não se identificou, mas a gente percebe que é uma mulher, a gente agradece pela participação da senhora. Ela pergunta que tipo de exame tem que fazer para diagnosticar se é portadora da sífilis. O ex-marido dela tinha a doença, ela gostaria de saber se ela foi contaminada. Nesse caso, talvez ela não tenha tido manifestação nenhuma ou não percebeu. Dá para fazer diagnóstico? Dá. Em primeiro lugar, eu sugeriria para que ela procurasse um médico. O próprio ginecologista? Pode ser o ginecologista, pode ser um clínico geral, pode ser até um infectologista, até para aconselhamento. Mas ela pode ser de boa parte dos pacientes que acabam não manifestando a doença e não contraindo a doença. O que a gente tem que levar em consideração, além de toda a forma de tratamento, é que 60% dos casos que tiveram a sífilis primária, que tiveram a lesão genital inicial, não desenvolve mais nenhum tipo de manifestação. Fica adormecida. Independentemente de ter sido tratada. A bactéria, ela é depurada pelo próprio organismo e a pessoa, o organismo... O sistema imunológico elimina. Resolve. Sim, 60%. 40% pode evoluir para as outras formas. No caso dessa telespectadora, provavelmente ela não notou nenhuma manifestação nela, mas ela se preocupa por ter sido casada com um homem que tinha o diagnóstico. O que a gente faz nesses casos? Acompanha a paciente periodicamente através de exames sorológicos, através de coleta de sangue e pesquisa de sífilis nessa paciente. De tempos em tempos tem que fazer ou uma vez só já confirma? Olha, cada caso é um caso, depende do tempo em que ele teve... Há quanto tempo? E tudo isso vai depender, mas eu sugeriria a cada 6 meses fazer uma sorologia completa para sífilis. Hoje em dia existem 2 tipos de avaliação, além do teste rápido. No caso dessa paciente, dessa telespectadora, um teste rápido não seria o mais indicado. Talvez, até porque o casamento já acabou, ela já está... se tiver, ela está em outra condição de... Tomara que sim. E o que acontece, o que a gente sugere é que sejam feitos outros testes e esses testes são cada vez mais específicos. Existe o VDRL e o FTA-ABS, que são termos mais técnicos, mas é uma forma de fazer uma sorologia completa de sífilis. Assim como se faz sorologia para HIV, para hepatite, para toxoplasmose, para uma série de outras doenças. Existe uma forma de diagnosticar pelo sangue, diferentemente do HPV, que, por exemplo... Tem que ser um Papa Nicolau. Exatamente, que não existe ainda um exame de sangue para saber se essa paciente teve HPV, senão o exame preventivo de Papa Nicolau mesmo. Então, no caso dessa moça, em suma, eu sugeriria fazer sorologia completa para sífilis, minimamente a cada 6 meses. E pede para o ginecologista ou para o médico que faz acompanhamento de saúde. Sim, e vai fazendo isso. Sem dúvida. E passado um tempo, depois a gente considera a cura mesmo, porque se não manifestou por um período, não teve nada disso, ela não vai ter. A gente tem aqui a pergunta de um outro telespectador, é a Bruna, lá do Ceará, que ela faz uma dúvida mais geral, mas a gente vai começar a falar de sintoma, porque a senhora falou, por exemplo, que a pessoa pode ficar décadas com a sífilis se desenvolvendo internamente nos órgãos. Ela não vai sentir mais nada, doutora? Ela não vai ter nenhuma outra manifestação? Por décadas pode ficar latente sem nenhuma sintomatologia. Até 40 anos, como mencionei. Não aparece mesmo. E quando vai aparecer já é uma forma mais grave, como a gente citou. Mais rara, mas mais grave. Mas tudo isso pode ter sido evitado com o diagnóstico precoce e o tratamento imediato. Diferente também de outras doenças que têm um tratamento mais complicado ou até que não tem tratamento completo de cura. A sífilis tem cura, né? E aí é por isso que tem que chegar
ao médico para conseguir passar por esse processo de tratamento. Agora, a pergunta da Bruna, lá do Ceará. Bruna, muito obrigada por mandar para a gente também a sua participação. Ela conta que está passando por um momento em que está com um odor muito forte na vagina. Ela quer saber se isso tem a ver com sífilis ou com HPV. Ela pergunta se pode ter sido contaminada de alguma forma pelo parceiro dela, porque ela consegue associar isso a um período que ela começou a ter relação sexual sem o uso do preservativo. Depois dessa mudança do comportamento na relação sexual, é que ela começou a ter esse odor mais forte. Pode ser um sintoma de algum tipo de infecção, de contaminação, doutora? Pode, de outro tipo de doença sexualmente transmissível, mas não da sífilis, que não cursaria com odor mais forte, e nem mesmo do HPV, que não cursaria com esse tipo de sintoma. Porém, é muito importante ressaltar que, uma vez que a paciente pode adquirir uma doença sexualmente transmissível, às vezes ela adquire outra ao mesmo tempo. E esse odor mais forte pode advir de outro tipo de contaminação, até sexualmente transmissível mesmo. E aí o que acontece? É importante saber qual é o agente e tratar imediatamente. É muito comum essa queixa em consultório ginecológico, de odor um odor diferente na vagina, um odor forte, às vezes até com corrimento, mas não associado a sífilis e nem ao HPV. Mas sim a outras bactérias que podem até vir aparecerem juntas, porque tem a mesma forma de transmissão sexual, e que precisam de tratamento tanto quanto, até porque podem comprometer até a fertilidade dessa paciente no futuro. O que eu considero que essa moça tenha, nesse momento, pelo menos... Pelo histórico que se tem? Isso, pela queixa, é uma vulvovaginite. E uma vulvovaginite, uma inflamação da região genital externa e interna, que precisa ser examinada para poder tentar descobrir qual é o agente. Normalmente são bactérias, porque fungos não causariam odor mais forte, mas bactérias sim. E essas bactérias têm tratamentos diferentes e precisam ser tratadas com creme vaginal e às vezes com antibiótico via oral também. Porque se não tratadas, pode melhorar ou não, ou fica aquela coisa que melhora um pouquinho, depois volta. Às vezes até tratar o parceiro e saber que não vai haver um acometimento em órgão genital mais superior, porque eu falei de vulva e vagina, mas se acomete útero, acomete trompas, acomete ovários, já prejudica a função reprodutiva dessa moça. Então, é importante a nossa telespectadora procurar logo um especialista. HPV e sífilis provavelmente não, mas alguma coisa que tem que ser diagnosticada e tratada, e os cuidados com a saúde sempre. Então, muito obrigada também pela sua participação. E a doutora, a gente vê o quanto é importante que homens e mulheres estejam atentos a essas manifestações, procurem logo o especialista para chegar ao tratamento. E aí é que a gente tem que falar, já que é uma doença grave, que até que relativamente fácil de ser contraída, o que a gente tem que fazer para quando isso for diagnosticado, for confirmado um caso de sífilis? Perfeito. Uma vez confirmado um caso de sífilis, saber se é uma sífilis primária, se é uma lesão genital somente, como nós conversamos anteriormente, se já é uma sífilis secundária ou se é um caso mais grave, mais prolongado de terciária. Porque o que acontece? O tratamento consiste basicamente no mesmo antibiótico. Aí aqui a gente volta aos primórdios do primeiro antibiótico que se foi desenvolvido no início da década de 20. Que é a penicilina mesmo. Se for uma sífilis primária, uma dose única de penicilina benzatina é suficiente para o tratamento. E sorologias são feitas de tempos em tempos para saber se a paciente está negativando essa bactéria no sangue. Se for uma sífilis secundária, são 2 doses com intervalo de 1 mês. Enfim, em termos de milhões de unidades, acho que não vem ao caso explicar. E a terciária são doses maiores, às vezes com necessidade até de internação, com uso endovenoso. E se o paciente tiver infecções oportunistas, entrar com outras medicações que tratem as infecções oportunistas de casos mais graves. Mas, em suma, a primária é uma dose única da penicilina benzatina é suficiente. Atentar para o fato de que essa medicação esteve em falta no mercado há tempos atrás.
Por quê? Porque se usava pouco, porque desenvolveram antibióticos mais potentes, mais modernos, mais caros, mas ainda para tratar essa doença, a droga de escolha ainda é a penicilina. O primeiro antibiótico, mas... O primeiro. Então, a gente vê assim, não tem outro melhor. Por mais que seja obtido de engenharia genética, de alta complexidade, não é por aí. É a boa e velha penicilina. E aí, esse paciente, depois do tratamento, já vai ser considerado curado? Ou ele tem que fazer exame depois de um tempo? Como é que vai ser o acompanhamento depois? Uma vez que ele recebeu a medicação, ele está tratado. Então, ele já pode dormir tranquilo, ele ou ela dormirem tranquilos do tipo, já tenho o diagnóstico e já fui tratado. Isso eu acho que é o principal, porque não ter o diagnóstico, ou ter o diagnóstico e ninguém descobriu o que é, quer dizer, ou não está sendo tratado é que é o grande drama, né? E não ser tratado por falta de remédio, então, pior ainda. Mas ele já está tratado. Se ele vai estar curado, é só o acompanhamento com sorologias posteriores e títulos e números para saber se essa carga de bactéria está diminuindo progressivamente, até negativar. Negativando, existem protocolos bem específicos que vão colocar que a partir de um certo tempo, quando está zerado, a paciente está curada. Aí, nesse caso, não tem como acontecer como, isso é bem interessante, não tem como acontecer como quando com herpes ou com HPV, que em algum momento, em qualquer momento pode reaparecer. Não, se reapareceu é porque houve uma nova infecção. Com certeza. Não é a mesma bactéria. Não, ela não fica... Contaminou de novo. Exatamente. Uma vez tratada e negativados os títulos, ela não fica latente. Existe a sífilis latente, recente e tardia, mas tratado e curada não fica latente mais, a não ser que reinfecte. Primeiro, a mulher, se tem sífilis, quando que ela pode engravidar? Primeiro, o ideal seria tratar completamente e zerar os títulos da bactéria, aí ela está absolutamente liberada para engravidar. A questão do uso do antibiótico não interfere, porque é um antibiótico que, se ficar ainda algum resquício, mas não faria mal ao embrião nem ao feto. Depois de quanto tempo que ela fez esse exame, ela pode engravidar? Tem algum... Título zerado, está liberado para engravidar. Se durante a gestação a mulher descobre que tem sífilis? Isso é o mais importante, porque para ela descobrir que tem sífilis na gestação, é importante que a gente siga um protocolo que é unânime em todos os lugares, não vou dizer que é universal, que eu não conheço como que acontece em outros países, mas que se faça sorologias no início da gravidez, ou seja, a mulher assim que engravide, procure já o pré-natal. Não espere a barriguinha crescer para ir procurar o pré-natal, porque existem exames importantes para serem feitos nessa fase, não só a pesquisa de sífilis. Se diagnosticado sífilis no início do pré-natal, ela pode ser tratada, curada e muito provavelmente não vai transmitir nada para a criança. Após isso, o médico que está conduzindo esse pré-natal, ele repete sorologias de sífilis no segundo trimestre e no terceiro trimestre da gravidez. Porque em algum momento pode acontecer dela adquirir ou mesmo aparecer nos exames. E assim que diagnosticado, uma vez diagnosticada, imediatamente tratada. Quanto mais precoce o diagnóstico na gravidez, melhor o prognóstico de tratamento para essa mãe e para essa criança. Se descobrir bem no final, é possível tratar, mas pode ser que a criança já nasça com acometimentos, que seria a sífilis congênita. A sífilis congênita, de uma forma geral, acho que todos os hospitais fazem sorologias para os recém-nascidos, para saberem se eles têm acometimento ou não. Eu acho que é protocolo. Para gestante, com certeza, no pré-natal é. Então, para os recém-nascidos, certamente que sim. Eles são tratados prontamente. Nascem com algum tipo de lesão? Às vezes não. Às vezes nascem absolutamente normais, sem nenhuma alteração no exame físico nem neurológico. Outros bebezinhos de mulheres com uma sífilis mais avançada e sem tratamento, eles podem já nascer com lesões de pele,
com pneumonia, alterações respiratórias, até alterações já no próprio cérebro, no sistema nervoso central, que se não for tratado, quanto mais demorar para tratar, pode acometer e deixar sequelas para essa criança. Tem casos muito graves que pode levar até a óbito. E o tratamento é da mesma forma, com uso de antibiótico, e aí seguindo orientação para a criança? Sim. A única diferença é que para a criança recém-nascida, o uso da penicilina não é a benzatina, é a cristalina, mas é um tipo semelhante. E aí a gente vê também a responsabilidade no cuidado com a saúde e a saúde da criança. Muitas vezes a mãe não recebe o tratamento e acaba comprometendo também a saúde de seu filho. E a gente tem esse compromisso de apoiar as mulheres no pré-natal para que façam sempre da melhor qualidade. E a gente vai agora, para terminar a nossa conversa, responder as 2 perguntas que chegaram da nossa audiência. A Marinalva, de Carapicuíba, São Paulo, mandou uma mensagem. Olá, Marinalva, obrigada pela participação. Ela conta que há algum tempo tinha, na região da vagina, uma área com tamanho de mais ou menos 1 centímetro, que coçava e saíam umas casquinhas. Depois sumiu. Ela conta que, pergunta se pode ser sífilis. Ela falou que antes disso me coçava, hoje não coça mais. Pode ser sífilis, doutora? Pode. Não dá para, não é o mais típico pelo fato de ter a coceira, o prurido que ela refere. A lesão inicial, a lesão primária de sífilis não é comum de dar coceira, mas pode ser uma variante para essa paciente. Como pode ser qualquer outra doença que causa úlcera genital. Existem várias. Ou pode ser até que ela tenha tido pelo atrito da lesão com a roupa íntima provocar coceira. Enfim, não dá para excluir sífilis totalmente. O que precisaria é examinar essa paciente e verificar, ver essa lesão, colher talvez um materialzinho dessa lesão para pôr no microscópio e ter um diagnóstico. Tem que procurar o médico, então, contar para ele que passou por isso. Sim. E ele vai fazer as pesquisas que são necessárias para ter certeza. E se no caso dessa telespectadora, da Marinalva... Marinalva? Marinalva. Isso. Se no caso da Marinalva, ela não tem mais a lesão, fala assim, mas agora eu não estou mais com o machucado, o que eu faço? Fazer sorologias. Exame de sangue. E fazer exame ginecológico completo. Ou seja, colher o exame preventivo, mesmo com Papa Nicolau normal, é importante observar no exame especular as paredes vaginais, o colo do útero, a entradinha da vagina, ver se realmente está tudo em ordem, porque às vezes a própria paciente não enxerga e pode ter alguma outra lesão ali. Marinalva, muito obrigada pela sua participação. Agora, uma outra dúvida que chegou lá do Pará, a gente não tem o nome da telespectadora, ela conta que há muito tempo ela sente bastante irritação e às vezes dores no pé da barriga, a região que ela refere. Ela colocou aqui que faz o exame, provavelmente um Papa Nicolau, mas ela conta que só falam que é um fungo, que passa um creme vaginal, comprimido, mas fica por isso mesmo. E depois de um tempo ela volta a sentir as mesmas coisas. Quando fica voltando assim e esses tratamentos não funcionam, pode ser sinal de quê, doutora? No caso dessa paciente, um sinal de alarme é ela referir dor em baixo ventre. Então, infecções por fungos não vão causar dor em baixo ventre ou no pé da barriga, como ela diz, que é a mesma coisa. Infecções que causam dor em baixo ventre provavelmente são infecções mais profundas, cujo agente, que pode ser uma bactéria, já ascendeu, já subiu, acometeu o útero e pode estar causando essa dor. Ou então, também nessa mesma região, como um diagnóstico diferencial, pensar numa infecção de urina, porque também pode dar dor no baixo ventre e pode vir junto com alterações de corrimentos e tudo mais. São tratos diferentes, trato geniturinário, trato genital é um, trato urinário é outro, mas às vezes os sintomas se misturam. Agora, dor em baixo ventre precisa ser examinada e tratada para que não haja uma infecção, que não suba essa infecção ao ponto de comprometer a saúde dessa mulher de uma forma sistêmica, né? Com febre, acometimento de outros órgãos, que a gente chamaria de doença inflamatória pélvica aguda, que pode virar crônica e pode comprometer a fertilidade. Mas eu não quero alarmar, só explicar que com dor no pé da barriga, com dor em baixo ventre... É um sinal de que ela não pode ignorar. Não é só um fungo. E aí, inclusive, esse é um período que é muito complicado, porque
vai ao médico, tenta uma coisa não funciona, e volta ao médico, tenta outra coisa não funciona, e às vezes acaba desanimando, mas tem que continuar investigando, tem que... É insistir na dor. Dor é um sinal de alarme, não é normal ter dor, né? Ou é o intestino que está preso, alguma coisa essa moça tem, então tem que descobrir para poder tratar e ela ficar bem. Muito obrigada à nossa telespectadora que mandou também essa pergunta e a todos que participaram do programa, a doutora Patrícia, pelas informações que nos trouxe, o convite para que venha sempre ao nosso programa, doutora. Eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar aqui. Conversamos hoje com a doutora Patrícia Toniolo Varela Costa, ginecologista e obstetra, formada pela Universidade de São Paulo, a USP, e tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia e em reprodução humana, conversando com a gente hoje sobre sífilis. Doutora, mais uma vez, obrigada por vir ao nosso programa.